O tema é fraturante, divide a classe médica, mas também outros profissionais. Vamos ouvir agora os argumentos de dois advogados, Rogério Alves e José Ribeiro e Castro. Boa noite aos dois. Boa noite. O Rogério é a favor da despenalização da eutanásia, o José Ribeiro e Castro é contra. Ribeiro e Castro tem justificado a sua posição precisamente com o facto da eutanásia ir contra a Constituição portuguesa. É só isto que o move para o lado do contra ou há outras questões? Não, não é só isso, mas essa é uma questão importante e fundamental. O que se trata e não pode ser passada assim para trás das costas, como se não fosse importante. Esta é uma questão também de lei. A lei fundamental é a Constituição e nós temos a expressão mais avançada de consagração do direito à vida das Constituições e das Declarações Universais de Direitos que eu conheço. A Constituição, diversamente do que acontece com outras Constituições, algumas nem sequer mencionam, mas normalmente dizem fórmulas que permitem algum rodeio jurídico, não é? Como o direito à vida é protegido nos termos da lei, que assim diz algumas Constituições. A Constituição alemã inclui um conjunto de direitos que diz que depois só podem ser afetados na medida da lei. Mas depois há outras mais afirmativas, como a Constituição Espanhola, todos têm o direito à vida, na linha da Declaração Universal dos Direitos Humanos, das Nações Unidas, de 1947, e a nossa Constituição não se põe com rodeios. Diz assim: a vida humana é inviolável. Ponto final. Não é possível ter qualquer tipo de dúvidas relativamente a esta norma. Além disso, também por força da nossa Constituição, as normas sobre direitos, liberdades e garantias são de aplicação direta. Quer dizer, mesmo que não houvesse qualquer lei que traduzisse este preceito constitucional fundamental, ela aplicava-se, diz a nossa Constituição, diretamente a todas as entidades públicas e privadas. Coloca esse problema constitucional da vida humana ser inviolável, mas a verdade é que os subscritores desta petição lembram também que há direitos individuais que estão inscritos na Constituição, como o direito à autonomia, o direito à liberdade religiosa, à liberdade de convicção, não tem a ver com e que devem ser também atendidos com esta despenalização. Não concorda com isso? Não concordo. Não há nenhum conflito de direitos, nomeadamente esses que está a referir. Eu não invoquei nenhum valor religioso, invoquei um valor laico, fundamental, que é um preceito da Constituição, o artigo 24, número 1 da Constituição, e que é uma norma imperativa e creio que não pode ser comprimido. Enfim, na técnica jurídica, às vezes, quando há colisão de direitos, usa-se o chamado princípio da concordância prática e, portanto, são dois direitos postos em confronto e um tem que ser comprimido para acomodar o outro na medida em que caibam os dois. No direito à vida isso é impossível, porque ninguém tem 70% de vida, 80% de vida, 90% de vida. A pessoa está viva ou está morta. E o que este preceito constitucional taxativo, perentório, né, foi um dia inspirado da Assembleia Constituinte. É a Constituição mais avançada do mundo nesta matéria, diz a vida humana é inviolável. Portanto, as pessoas que queiram remover terão que começar por uma revisão constitucional, por um processo adequado e que, de tal forma que passe a dizer ou que a vida humana é violável, coisa que essas pessoas consideram, ou que inclua algum tipo de exceções que permita acomodar as disposições legislativas que as pessoas pretendem introduzir. Vamos saber também o que pensa o Rogério Alves sobre isto. O poder legal de infligir a morte a outra pessoa, a um médico, ou um profissional de saúde, ou outra pessoa, o que, de facto, na nossa ordem jurídica, nesta civilização, nesta cultura, com esta Constituição, a meu ver, não é possível. E, de resto, creio que não é necessário, porque deixe-me também dizer só um ponto. Para passarmos também a palavra sim, mas um ponto que eu Rogério. considero muito importante, e também acho que esta distorção de linguagem da despenalização da morte assistida é reveladora de falta de convicção. Porque nós não precisamos em Portugal de despenalização da morte assistida. E já lá vamos também a esses pormenores. Eu queria pegar ainda aqui nesta questão do facto da vida humana ser inviolável. Rogério Alves, o Rogério é a favor, queria saber também de que forma é que justifica a sua posição e se já agora concorda que para que a eutanásia seja despenalizada tem mesmo de haver mexidas na Constituição portuguesa. Boa noite. Não, claro que não concordo. Aliás, basta ler as anotações à Constituição feitas pelos nossos professores para se ver que o problema não se coloca dessa forma tão simples. Aliás, esta discussão é uma discussão que nasceu também com as leis sobre o aborto, a proteção do embrião, que esbarrariam, na ótica do Zé Ribeiro e Castro, eu, na mesma... Mas é que o problema, quando eu aderia... O Zé Ribeiro e Castro
está a tentar fazer... Não vou fazer isso. Não, mas se ler a Constituição do professor Rui Medeiros, porque era uma Constituição contra a qual o CDS votou, curiosamente. Mas o Zé Ribeiro Castro está a tentar fazer a eutanásia da minha intervenção porque não me deixa sequer intervir. Vamos lá ver se a gente se entende. Quando me pediram para assinar o manifesto, não me perguntaram se eu estava de acordo com a Constituição ou se a Constituição devia ser retocada ou não. Na minha opinião de jurista, não é preciso retocar a Constituição para implementar este normativo. Portanto, isto que fique claro, as anotações, por exemplo, do professor Jorge Miranda e do professor Rui Medeiros, não dizem que qualquer diploma sobre a morte assistida, a eutanásia, de que eles falam desenvolvidamente na sua anotação, choca frontalmente, inevitavelmente e inapelavelmente com a Constituição. Dissertam, analisam as várias formas de eutanásia, falam sobre aquilo que o conceito pode significar, mas eu não estou interessado em discutir isso. A minha pergunta que me foi feita quando subscrevi o manifesto é uma coisa bem mais simples do ponto de vista da formulação e bem mais complicada do ponto de vista da vivência. Havendo alguém com uma doença incurável, um tempo de vida limitado e em estado de grande sofrimento, pode ou não pode pedir para pôr termo à vida. Eu entendo que é um imperativo de humanidade que sim, que possa pedir. Não é eu pedir para outra e nem outra pedir para mim. É o próprio, uma pessoa informada, esclarecida, capaz de tomar as suas decisões, estando numa situação de sofrimento atroz, que os próprios cuidados paliativos não conseguem evitar, e tendo uma situação irreversível que o conduzirá brevemente à morte num itinerário de sofrimento, pode ou não solicitar que se ponha fim a esse sofrimento inglório, desnecessário. E para mim, esta é que é a questão. A questão legislativa vem a seguir. Para o manifesto, porque nós não estamos a falar da lei A ou B. Estamos a falar de concordar com o princípio. Mas ele impõe limitações ou pelo menos condições. Ele diz que essa autodeterminação para pedir a própria morte fixa condições para que o doente possa pedir ajuda para morrer, nomeadamente a avaliação de 3 clínicos. É evidente. Repare, o que as pessoas por vezes dizem, não, é uma decisão própria, vamos lá ver. Vamos ver se a gente aqui não faz danças com as palavras. A avaliação da irreversibilidade de uma doença não é do próprio. A avaliação de que uma doença é incurável e que, consequentemente, é um caminho sem retorno de morte a curto prazo, não pode ser uma avaliação do próprio. Só se for médico e um grande especialista na matéria. Mas assim tem de ser 3. Portanto, procuram fazer-se as coisas com decência, com segurança científica. E a pergunta básica, antes de entrarmos em comparações com constituições, podíamos também comparar com a dos Estados Unidos, por exemplo, mas não interessa. A pergunta básica é esta. Antes de se abordar a questão legal, porque depois o legislador terá de fazer a lei de maneira a ser compatível com a Constituição, a pergunta é: alguém que os médicos disseram o senhor não tem cura, a sua vida está a terminar, está num sofrimento atroz, dele não vai sair e o seu caminho de curto prazo é o caminho da morte inevitável. Esta pessoa tem o direito de dizer, então, eu não quero aceitar esse último mês, 2 meses, 3 meses, em sofrimento atroz, muitas vezes sem qualquer consciência, desligado do convívio, desligado da fruição da vida, desligado daquelas coisas pelas quais a vida é um direito inviolável, mas que é o conteúdo da vida. Uma decisão última do médico. Será sempre uma decisão última do médico. O médico é quem decide sobre a circunstância objetiva daquela pessoa subjetiva. Porque, vamos lá ver, é que justamente o que se diz, mas em determinados países as pessoas ficam tristes porque tiveram um problema conjugal, tiveram um problema no emprego, também estão em depressão. Ou seja, abrir aqui a porta aqui a situação, o que diz o manifesto, também, exatamente, o que diz o manifesto, que o Pedro, aliás, lembrou muito bem, é o que diz o manifesto. Uma situação irreversível, de profunda dor, e a pergunta é esta: eu posso, num Estado como Portugal, ter o direito de, nesse quadro, em vez de me pôr a pensar na Constituição e naquilo que pode eventualmente ser o recorte da lei, ter o direito de pedir acabem com esta situação de sofrimento irreversível, atroz, e que os cuidados paliativos... Mas atenção, ter este direito para mim, não é para impor a ninguém, não é para obrigar ninguém a fazer. Eu acho que isso para mim é um imperativo de humanidade. E essa também é a questão, estamos a falar aqui de uma liberdade de escolha pessoal, não é para impor a ninguém esta solução. Não concorda, Ribeiro Castro, que também se trata aqui de uma escolha pessoal? Não concordo. Primeiro, enfim, eu creio que o Rogério Alves quis fazer a eutanásia da Constituição
E dançou com as palavras. Meu querido fazia o aborto, votou contra. Na Constituinte do CDS votou contra. Olha, não morria de aborto, morria de eutanásia. Agora temos que ser seriamente intelectuais. Mas eu estou a ser. Não está a ser. Não está a ser sério. Isso é a sua opinião. Aliás, quando as pessoas não têm argumentos, não estão a ser seriamente intelectual. Você não está a ser sério intelectualmente. Estou. O meu amigo tem uma apreciação errada. Tem uma apreciação errada. Pode. Mas desde que não me impute. Eu sei que o meu amigo não quer discutir o manifesto. Pode, claro. Pode acabar. Mas se me imputar falta de seriedade intelectual, eu reajo. Não, desculpe. Não, desculpe, mas se usar argumentos de falta de seriedade intelectual mas contra mim, e o meu amigo dizer que eu não posso... falta de seriedade intelectual? Não, pensei que era o escrivão da puridade. Não, você é que quer ser escrivão da puridade. Eu disse um facto objetivo. Disse um facto objetivo. Não disse facto objetivo. O CDS votou a favor da Constituição. Não, o CDS votou a favor da norma que consagra o direito à vida. Eu disse que estou contra a Constituição. Votou porque era uma Constituição socialista. Portanto, votou a favor. O CDS não só votou a favor, como contribuiu ativamente com tudo o que é o conteúdo personalista da Constituição, em que está esta norma. Permite-me que eu não concordo que possa haver uma lei que não viola a Constituição. Procurar amordaçar-me e silenciar-me do argumento. Foi o que procurou fazer. Sim, é evidente. Castro, vamos voltar a esta questão da liberdade de escolha pessoal. As pessoas, a morte e o sofrimento merecem o respeito de toda a gente. E, nomeadamente, uma pessoa, que já tive na minha família, que se confronta com doenças terminais. São situações de enorme sofrimento para o próprio e para a família. Bom, e se a pessoa pede, tem que ser apoiada e acarinhada e consolada. E se decidir pôr termo à sua vida, nós temos que, no meu entender, temos que fazer o esforço e o possível para que isso não aconteça. Mas eu não estou aqui para julgar. O que estamos aqui a julgar não é isso. Não é a situação do sofrimento de uma pessoa que se confronta finalmente com a sua morte, com uma doença terminal e que cede e quebra perante esse sofrimento. Não é isso que estamos e que é um diálogo muito difícil e que não se esgota num momento. É um diálogo contínuo, que leva dias, semanas, horas de acompanhamento e de assistência médica, familiar, de amigos, etc. Quem não viveu situações dessas são pessoas que não vivem a vida real. E, portanto, essa situação de assistência existe. Por isso eu digo, não é preciso despenalizar a morte assistida em Portugal. Porque as pessoas em Portugal, de uma forma geral, morrem de morte assistida. Morrem de morte assistida, exceto os que morrem de morte súbita. Morrem de morte assistida pelas suas famílias, os que morrem em casa, ou em estabelecimentos sociais, ou em estabelecimentos hospitalares, em que são ministrados, até ao limite daquilo que é o conhecimento e a capacidade médica, todos os tratamentos para minorar o sofrimento, suprimir a dor, etc., até ao último segundo e sopro de vida. Nós sabemos que é assim. O que esta lei... Para concluir, por favor, o que esta lei coloca um problema é nós colocarmos o poder numa terceira pessoa para nos matar. E isso é que viola os direitos fundamentais. Esse é que é o problema. E, nomeadamente, à classe médica. A classe médica não existe para isso. A classe média existe para socorrer e para apoiar. Para concluir, e isso representa um risco tremendo e a abertura de uma caixa de Pandora que, como nós vimos na Holanda e na Bélgica, para concluir, Ribeiro Castro, desliza para um poço interminável, como temos o Ribeiro Castro falava aqui esta questão dos médicos, até porque fazem mas isso faz todo o sentido. Em que, no fundo, garantem não matar. Eu acompanho muito do que diz o José Ribeiro Castro. Quer dizer, eu não estou em desacordo com muito do que ele disse relativamente ao apoio às pessoas que estão num estado terminal de sofrimento, que eu já tive na minha família. Se essa pessoa, em estado terminal, em sofrimento atroz, sem hipóteses de regressão, decidir ela própria, não é pôr o poder nas mãos de um terceiro. Só se coloca o poder nas mãos do terceiro porque o próprio muitas vezes não o consegue fazer, não tem coragem para o fazer, não tem meios para o fazer de uma forma digna num Estado de Direito e num Estado desenvolvido. Portanto, o que está aqui em causa é, se houver essa decisão informada, uma vontade própria numa situação de degradação. E eu não sou contra os cuidados paliativos, não quero que se imponha nada a ninguém. Haver a possibilidade de uma pessoa nesse quadro, e só nesse quadro, utilizar o quê? A ciência médica, quem sabe, quem pode, quem diagnostica e quem sabe fazê-lo de uma forma que é considerada a forma adequada no quadro de uma sociedade civilizada. É apenas isso que está em causa, sem impor a ninguém. Sem impor a ninguém, num estado em que essa tal vida que é inviolável, ainda bem que é,
e ainda bem que é. E eu sei que o José Ribeiro Castro é um personalista e é, obviamente, um grande apoiante destas opções, para que não fiquem, obviamente, dúvidas. A questão não é essa, é que essa vida que é inviolável já está num estado de irreversibilidade e é dentro da fruição dessa vida que as pessoas podem pedir para, nessas condições, porem termo àquilo que já nem é bem uma vida. É preciso mais tempo, certamente, para debater esta questão. Teremos, certamente, outras oportunidades para voltar a falar sobre ela. José Ribeiro Castro e também Rogério Alves, obrigado aos dois pela presença na edição da noite.